Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar oportunidades em opções. Algumas opções conseguem ficar muito mais baratas do que elas deveriam e outras muito mais caras e dá pra gente ganhar dinheiro com isso. Eu vou te explicar no detalhe agora. Vamos lá! Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar o gostei, isso me ajuda bastante. Então vim aqui para minha tela, basicamente eu vou te mostrar como encontrar opções que estão vantajosas. Não é algo que a gente encontra todo momento, mas eu fiz uma operação muito grande dessa forma e todo mundo me perguntava como eu encontrei aquilo. Então eu vou explicar hoje para vocês. Então basicamente a gente vai falar de oportunidade de opções e você vai precisar saber esses dois conceitos, volatilidade implícita e o Smile. Eu vou explicar no detalhe o que é isso, são coisas bem simples, mas no mercado muitas pessoas gostam de falar difícil, então você olha isso, acha que é algo complicado, mas não é. Então vamos lá, vamos aqui para o Profit. Basicamente a história é o seguinte, eu estava aqui em Fleury, fiz uma posição aqui, você pode ver que hoje eu só tenho ações em Fleury. A minha operação com opções eu já abri e já encerrei, então agora eu posso até explicar para vocês no detalhe. E a minha operação era uma venda de put bem grande, onde eu estava arriscando a comprar entre 100 e 200 mil reais em Fleury, não lembro exatamente o valor da época. E com isso, o meu risco de assumir a compra dessas opções era baixíssimo. Hoje Fleury tem 16, na época estava mais ou menos em 18, e eu vendi uma put no 13 reais, que estava pagando um bom prêmio. Se a gente for olhar hoje em dia, uma put no 13 reais, deixa eu abrir aqui. Se você não está acostumado com essa ferramenta que eu estou utilizando, que chama Profit, eu fiz tutoriais, vou deixar aqui na descrição um tutorial do Profit, para você aprender a mexer nisso aqui, para você aprender a conseguir essa ferramenta sem ter que pagar. Então é legal você entender mexer nessa ferramenta. Basicamente aqui eu estou lidando do lado esquerdo, aqui são as opções, no meio é só uma lista de ações que eu gosto de acompanhar e do lado direito tem um gráfico, tá? Aqui tem o vencimento das opções, abri o vencimento de junho e estou olhando as opções de Strike 13. Hoje em 16 reais, o Strike 13, se eu quisesse vender, eu ganharia hoje 0,18%, que é uma porcentagem bem baixa. A volatilidade implícita disso aqui, se eu for pôr aqui ó, a calculadora, tá dando aqui, se eu colocar os 4 centavos, uma volatilidade de 49. E aí você olha isso e não entende nada porque você não sabe o que é volatilidade implícita. Mas basicamente, se eu for olhar hoje, eu estou recebendo aqui 3, 4 centavos para vender essa opção. Eu vendi ela numa época que ela deveria estar mais barata, ela deveria estar valendo nada, e eu consegui um bom prêmio. E era quase impossível de eu ser exercido. A chance de eu ficar com esse dinheiro de graça para mim era muito grande. Então é desse tipo de situação que eu vou te explicar. Primeira coisa, você precisa entender o que é volatilidade implícita. Então, basicamente, volatilidade implícita é uma régua para a gente saber se a opção está cara ou está barato. Então, se a gente tem uma opção com uma volatilidade implícita alta, quando a gente vende essa opção, a gente ganha um prêmio bacana, a gente ganha uma porcentagem boa. Se a volatilidade implícita está baixa, na hora que a gente vende, a gente ganha pouco dinheiro, só que, por outro lado, se a gente compra, a gente paga barato. A dinâmica é basicamente essa. Para você ver na prática, é só você vir aqui e comparar alguns ativos diferentes. Por exemplo, se eu vim aqui e colocar Magazine Luiza, é uma ação que a volatilidade implícita, que está aqui, ó, o número, está dando 80. Então, se eu fosse simular, ó, vou pegar aqui, essa aqui são as puts, essas opções do lado direito, tá? Tá escrito puts aqui. Se eu vim aqui vender essa put, que é a mais perto do preço da ação, eu posso clicar em porcentagem. Só para você ter parâmetro. Ó, eu ganharia para vender, aqui eu estou me arriscando a comprar Magazine Luiza por R$ 4,30, é essa a operação. Se eu fizer essa operação, eu recebo amanhã 6,6% do dinheiro que eu estou me arriscando a comprar. Então, se no final eu tenho que comprar 100 mil reais em Magazine Luiza, eu ganho em um mês R$ 6.600 reais, que seria essa porcentagem aqui. 6% de 100 mil daria 6 mil reais. Por que que eu ganho isso? A volatilidade implícita, como você pode ver, aqui está em 80. Da operação aqui eu posso até calcular. Eu clico aqui na calculadora. Se eu jogo aqui o prêmio de 30, seria uma volatilidade de 67. Então na régua, quão caro ou quão barato essas opções estão? Estão na volatilidade de 67, é uma régua. Agora, se eu pego um outro ativo com uma outra volatilidade implícita, vou pegar aqui Itaúsa para você ver. Eu vou vir aqui em junho e faço o mesmo tipo de operação. Olha a diferença. Se eu faço a mesma operação, está dando até
a mesma porcentagem fora do dinheiro. Eu receberia 1,22. Por que isso? Se eu clico com o botão direito, calculadora, olha quanto que está a volatilidade, está dando 20, enquanto na outra estava 67. Então basicamente é isso, é uma régua. Se a volatilidade tivesse em 100, eu estaria recebendo um prêmio maior do que eu receberia por Magazine Luiza. Então volatilidade implícita é só uma régua, é uma forma da gente medir se as opções estão caras ou baratas e quanto que mais ou menos a gente vai receber ou vai pagar para montar a operação. É isso, volatilidade implícita é essa métrica. Então, se a gente fica acompanhando a volatilidade implícita de várias opções, a gente pode encontrar alguma que está com uma volatilidade implícita muito alta ou muito baixa. Aquela que está muito baixa, ela está com mais vantagem para ser comprada. A volatilidade implícita muito alta, ela está gerando mais vantagem para ser vendida. De modo geral, é essa a dinâmica. Basicamente, então, volatilidade implícita é a nossa régua. Mede se a opção está cara ou barata, como você está vendo aqui. Então, de modo geral, se a gente tem duas opções para ser vendidas, de duas ações muito parecidas, se tudo está igual, qual opção a gente vai vender? A gente sempre vai vender a opção com volatilidade implícita maior se todas as outras coisas são iguais. É claro que comparar Itaúsa de Magazine Luiza são coisas completamente diferentes, mas eu trouxe para você para ter um parâmetro. Então, com isso, sabendo disso, que volatilidade implícita é uma régua para a gente achar a opção cara ou barata, como que a gente pode encontrar oportunidades em opções? Como que eu posso encontrar aquela opção que eu fiz de Fleury? Basicamente, a operação era o seguinte, eu vim numa opção mega curta, uma opção que estava perto de vencer, só que ela era muito fora do dinheiro. Então seria a mesma coisa de eu vir vender essa opção aqui de R$13 ou às vezes até menos, até R$12, R$11, porque ela realmente era muito fora do dinheiro. Por exemplo, essa aqui está 20% fora do dinheiro, poderia ser essa dos R$13 mesmo, porque já vence essa semana. E aqui você vê que é até difícil de mandar a ordem e fechar negócio. Se eu abrir o livro de ofertas, não tem ninguém, só tem gente querendo vender e estão vendendo a 1 centavo e ninguém quer comprar essa opção a 1 centavo. Então o que a gente percebe? Que essa opção ela vale algo perto de zero, ela não vale nada. O que eu fiz na minha operação? Eu consegui achar uma opção dessas que deveria valer zero e estava valendo coisa de 10 centavos. Então eu vim aqui e vendi uma quantidade enorme, consegui ganhar muito dinheiro. A chance de eu ganhar nessa operação, de eu ficar com esse dinheiro para mim, era quase 100%, era uma chance gigantesca. A cada 1000 vezes que eu fizesse, 999 eu iria conseguir ter lucro. Então era uma certeza, uma segurança muito grande. Então agora, você sabendo que a volatilidade é uma régua, será que a gente não consegue olhar a volatilidade de todas as opções de uma vez só? E a resposta é sim. A gente consegue ver, de modo geral, quanto que cada opção está custando num gráfico. Então eu olho no gráfico e vejo se tem algum valor fora do comum. Esse gráfico é o que a gente chama de Smile, é o gráfico de Smile da volatilidade implícita. Smile significa sorriso, porque geralmente ele tem um desenho de um sorriso, de como se fosse um U. Eu vou mostrar para você. Então aqui no Profit a gente tem esse botão que chama gráfico de volatilidade. Atualmente a gente está na grade, se eu clico em gráfico de volatilidade, abre isso daqui. E aí eu consigo, ó, tem uma setinha e eu escolho qual vencimento eu quero, se eu quero de call ou put. Então vamos supor, a operação que eu tinha feito na época era uma venda de put. Então como que eu encontrei? Eu vou até aumentar essa tela aqui, vou clicar. Eu tenho essa put que é do vencimento de agora e você pode ver que quanto mais fora do dinheiro a put, maior a volatilidade implícita. Porém, isso aqui foi do último negócio. Muitas dessas opções nem negociam mais. Então aqui, como a gente faz? A gente seleciona e procura algum volume, alguma coisa fora do comum. Então aqui a gente pode olhar que, por exemplo, esse vencimento tem uma opção pouco fora do comum, que está sendo negociada, que foi negociada a 55 de volatilidade, enquanto em volta está em 40. Aqui a gente tem que olhar qual que é, vamos ver se, ó, essa é de junho, uma put aqui de entre 14,68 e 14,85. Então a gente viria aqui e procuraria 14,68, 14,85, vão ser provavelmente essa opção aqui que foi negociada a 41 centavos. Então olha que interessante,
A opção que deveria ser mais cara que ela foi negociada a 8 centavos, outra foi a 15, essa foi a 41. Só que, se a gente olha o livro de ofertas, não está tendo negócio. Tem gente vendendo a 46 e não está saindo. Então aqui você precisa de duas coisas. Você precisa encontrar uma anomalia e você precisa encontrar ordens no book. Porque geralmente essas operações onde as opções estão distorcidas, a pessoa que deixou a operação, a opção pendente, ela deixou um tempo atrás, onde o mercado se moveu e ainda ninguém foi lá pegar a opção dela. Muitas vezes o formador de mercado ele vai na frente e pega. Mas como o mercado de opções, ainda mais empresas que não são lá absurdamente grandes, principalmente o que está fora do blue chip, às vezes você encontra em opções mais dentro ou em opções mais fora do dinheiro. Então o trabalho é esse, a gente pega o ativo que a gente quer operar, no caso aqui a gente viu o Fleury, eu não achei nada de muito interessante em Fleury. Geralmente quando a gente vê uma distorção, a gente vê coisas mais radicais. Eu estou olhando em Fleury, não tenho nada de muito radical. Essas opções aqui, tá vendo que forma o normal é formar um U aqui e depois subir. Por isso que é Smile. Ó, troquei aqui para Itaú. Olha como costuma fazer um U. E aí nessa questão é fazer exatamente o que a gente falou. Você quer fazer qual operação? Quero comprar opções longas. Aí você pode tentar olhar isso aqui e ver o preço que saiu. Basicamente, esses rabiscos dizem o preço que saiu. A gente vê a volatilidade implícita. Quanto menor a volatilidade implícita, mais barato saiu a operação. Então, por exemplo, a gente vê aqui uma opção no 32 mais ou menos, saindo num preço bom, opção no 28, e aí a questão da gente tentar ir lá e fechar por esses preços. Esse preço que eu digo é essa volatilidade, porque a volatilidade ela representa um preço. Então eu posso vir aqui, por exemplo, eu vejo quais são esses vencimentos, né? Por exemplo, essa laranjinha aqui é abril de 2024. Então eu venho em abril de 2024 e tento achar essa opção. No caso aqui, eu olho e tento encontrar essa opção que realmente está mais barato que o normal. Se você tiver dúvida do preço, qual preço significa qual volatilidade? Tem um padrão, tem um parâmetro. Se eu clico com o botão direito e coloco calculadora, aqui embaixo tem essa volatilidade de 25 representa um prêmio de 3,26. Se saiu, por exemplo, a 18, seria um prêmio de 2,57. Então, a volatilidade implícita ela representa um preço. Então, sempre quando a gente vê uma volatilidade implícita baixa, significa um preço mais baixo. Então, essa opção aqui, por exemplo, saiu a 1,69. 1,69 eu posso trocar aqui e ver que seria uma volatilidade implícita de 8, que seria absurdamente barato. É claro que a gente tem que ver se realmente sai esse negócio. Aqui eu poderia vir e tentar comprar para 1,69. No caso, não tem book, né? Livro de oferta, não tem oferta que é 1,69. Mas o trabalho é esse. Não é um trabalho muito grato, não é algo que a gente usa todos os dias. Mas quando a gente encontra, costuma ser uma operação que tem um nível de ganho de acerto muito mais alto que o normal. Então, basicamente é isso o trabalho que a gente faz. Eu posso vir aqui e alterar os preços para ver se executa, não executou. Mas o trabalho é como eu disse, é um pouco ingrato, não dá pra gente achar dinheiro. Isso basicamente é dinheiro na mesa, tá, pessoal? Então a gente não vai achar o tempo inteiro, mas a hora que a gente acha, a qualidade e a chance de sucesso é muito grande. Eu olhei em Itaú, ativos grandes vão ser mais difíceis, mas dá uma olhada em Petro 4 para você ver o gráfico. Você vê que, por exemplo, Petro 4, o gráfico vai parecer mais como esse sorriso que eu te falei. Olha que interessante, o padrão, o que deveria ser, sempre é isso aqui, parecer um U. Quando foge do U, é anomalia. Por exemplo, essa opção que saiu aqui no 29, numa volatilidade bem mais alta, é uma anomalia. Você tem que olhar isso aqui e ver, às vezes, é uma oportunidade para você vender essa call aqui, essa opção. Na verdade, eu não sei se é uma call, a gente tem que conferir, porque eu abri todas aqui. Aqui a gente separa call de put. É realmente uma call, vencimento agosto. Se eu fosse operar agora, eu iria lá ver por que saiu com preços tão deformados essas opções. Basicamente, essa é a dinâmica. Aonde você vai encontrar mais oportunidades, mais ordens pendentes com preços bons, em ativos menos negociados. Então você pode ir em small cap, empresas menores. Se você tiver dúvida qual empresa menor, você pode olhar, por exemplo, no Status Invest, o valor de mercado dessa empresa. Ou você pode ver até em volume aqui. Eu estou usando essa lista de empresas e eu coloquei o volume de negociação. Só puxar para o lado direito, tá vendo que cada um tem um volume? As empresas que têm um volume menor
são aquelas que a gente vai encontrar a maior quantidade de deformações, onde a gente pode ganhar meio que dinheiro de graça, tá? Onde a gente acha essas oportunidades. É claro que continua tendo risco as operações, mas o risco diminui quando a gente acha valores melhores nessas opções. Então, por exemplo, aqui eu poderia pegar a Americanas, que está sendo negociado menos por causa de toda essa confusão. Posso pegar a Sanepar, só que é A4, ver se existe alguma deformação, Sanepar A3. Aqui eu posso pegar, por exemplo, Lojas Quero Quero, Guararapes, que são todas empresas com baixa negociação. Eternit. E aí você tem que ver, o fato de ter baixa negociação pode ser uma dificuldade, dependendo da operação que você vai fazer, mas para essas situações de encontrar distorções, são os melhores ativos. Eternit, por exemplo, a gente poderia pegar e fazer isso. Ó, tem pouquíssima negociação, mas não tem opções, então não serve. Estou só olhando o volume, não estou avaliando a qualidade. O Anel, baixa negociação também, posso vir olhar o gráfico de volatilidade. Só tem poucos vencimentos, mas você pode ver que eles são bem caóticos. Olha como o gráfico ele não forma aquele padrão que você vê em Petrobras, que você vê em Vale. Então, basicamente é isso. Você olhar isso aqui e tentar encontrar essas deformações e ver se tem ordens pendentes ainda. Eu encontrei isso, que foi uma operação que muitas pessoas vieram me questionar em Fleury, onde a minha chance de lucro era 99%. Então, é algo bem fora do que a gente está acostumado a ver quando a gente negocia em situações normais. Então, pessoal, basicamente é isso. Quem quer encontrar o ponto fora da curva é muito mais fácil achar em opções do que em ações. Em ações onde tem baixa negociação também, a chance é maior e você vai usar essa dinâmica, tentar encontrar gráficos deformados e vai lá na grade e ver se ainda tem ordens pendentes, ordens ativas nessas opções. Se tiver, você aprofunda um pouco o seu estudo para avaliar o risco, mas de modo geral é onde você vai encontrar as maiores oportunidades, situações onde você pode ganhar dinheiro com uma facilidade maior. Basicamente é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.